Eu quero falar ainda, irmãos, na mesma direção do que nós falamos hoje pela manhã, só que agora explorando um texto bem conhecido de Isaías, no capítulo 59. Vamos ler apenas 2 versos desse texto, por favor. Isaías 59. Nós vamos ler, irmãos, apenas o verso 15 e o verso 16. O verso 15 e 16 de Isaías 59. Eu vou tentar, nós vamos explorar o capítulo, mas nós vamos, como fizemos hoje pela manhã, ler 2 versos e vamos explorar o capítulo como um todo, tá certo? Diz assim as Sagradas Escrituras. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, eis aqui a tua santa palavra, a tua voz, as santas letras, ó Senhor. Pelo teu Espírito, fala conosco. Faça ouvir a tua voz, ó Deus. Porque a voz do homem meramente, ela só alcança os aspectos externos daquilo que nós podemos ouvir. Mas pelo teu Espírito, o Senhor fala à tua igreja nas câmaras secretas, no íntimo do coração, na mente. Fala conosco, Senhor, dessa forma, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos, e esse é um princípio muito importante, né? Nós temos percebido a necessidade fundamental, eu posso dizer assim, de compreendermos o papel da própria pregação do Evangelho, né? Como o Evangelho ele é proclamado, como ele é ensinado e instruído. Ora, por que esse elemento e essa realidade é tão importante? O livro do profeta Isaías, por exemplo, num capítulo conhecidíssimo, não é? Ele descrevendo e sendo, podemos dizer assim, sendo citado lá no dia em que João Batista é anunciado no Evangelho de João como aquele que iria estava antecedendo a chegada de Cristo como profeta do Antigo Testamento. E no capítulo 40 do livro de Isaías, ele diz assim, irmãos, a partir do verso 3, ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, nivelado todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Voz do que clama no deserto, que prepara o caminho para a chegada do Redentor, do grande libertador, Jesus Cristo. É importante que quando nós lemos esse texto, nós olhamos para ele e percebemos que uma das funções da própria proclamação do Evangelho é aplanar o caminho. Porque é natural, irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a ordem é essa: aqui está a palavra de Deus e nós estamos aqui. Aqui está Deus e nós estamos aqui. Esse é o aspecto natural da relação nossa com a verdade. Então a palavra, ela vai quebrar, ela vai humilhar. A pregação, ela não pode tratar com o ego do indivíduo, exaltando o indivíduo. A palavra precisa quebrantar, humilhar, para que ele seja completamente colocado no lugar exato para que a palavra seja ouvida. Ele precisa ser quebrado, humilhado, o caminho precisa ser plenamente aplanado. Para você ter uma ideia, irmãos, quando Paulo, escrevendo a Timóteo, descreve acerca do mistério o grande mistério da piedade, ele descreve que o grande mistério da piedade é a obra da redenção. Ele diz assim, olha, aquele que foi manifestado na carne,
aquele que foi, e ele diz, justificado espírito, contemplado por anjos, aí ele diz assim, pregado entre os gentios. Você percebe que dentro de todo o propósito da redenção, a pregação, ela está ali, pregado entre os gentios, o evangelho anunciado aos gentios. Esse ponto é importante, voltando para o nosso texto, Isaías 59, essa é a tese de Isaías, essa é a tese de Paulo, essa é a grande mensagem de João Batista, essa deve ser a natureza da nossa própria pregação, aplanar os caminhos, fazer com que o seu coração seja completamente quebrado, esmiuçado, e você não encontre esperança mais em você mesmo e corra para Cristo Jesus urgentemente. O texto de Isaías 59, ele é exatamente isso que nós estamos descrevendo aqui. Ele é a declaração direta do estado da alma do homem, a incapacidade do homem salvar a si mesmo e o levantar daquele único que pode redimir a alma do homem, não apenas agora, mas para sempre. Perceba que os versos que nós lemos, o verso 15 e 16, ele é como uma conclusão, ele é um ápice, melhor dizendo, de tudo aquilo que ele vem dizendo até o verso 14. Só lembrar de novo, voltemos para o verso 16, irmãos, diz assim, olha, viu que não havia ajudador algum, maravilhoso de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Ora, não havia ninguém que pudesse, porque todos nós estávamos destruídos pelo pecado e ninguém poderia redimir a nossa vida. Então, ele mesmo teve de fazê-lo. O seu próprio braço fez. Porque não havia em nós nenhuma condição para isso. Ora, olhando para o texto, você vai perceber que é isso que Isaías está construindo a partir do verso 1. O que é que o pecado faz na vida do homem, irmãos? Qual é a natureza e o que o pecado produz? Primeiro, o pecado, quando ele entra no mundo, ele torna o homem arrogante e soberbo e, consequentemente, ele passa a culpar a Deus pelos atos do mundo. Não, veja, nós entendemos que tudo que acontece vem da mão de Deus, mas o nosso coração é grato, é submisso. O ímpio, o incrédulo, ele culpa a Deus para poder se livrar da culpa do seu próprio coração. Isso não tem a ver comigo, isso é Deus. E é por isso que o verso começa, o primeiro verso de Isaías 59 é assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. O pecado, irmãos, ele torna o homem incapaz de compreender Deus. E tem mais um detalhe, ele interpreta completamente de modo contrário àquilo que Deus faz na história. Veja só, o que é que eu digo? O homem vive no pecado, o homem pratica todo o mal que há no seu coração e aquilo que ele deseja tantas vezes, e ele olha para o mal no mundo e diz assim, ora, se o mal existe, Deus não pode ser real, porque se ele é todo poderoso, como é que ele permite o mal na sociedade? Ou então, ora, eu tenho pedido a Deus, ele não me ouve. Por que não me ouve? Porque você vive na prática do pecado. O texto sagrado descreve literalmente, a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas o que então que impede? Aí vem um outro elemento como natureza do pecado. O que é que o pecado produz? Produz separação entre nós e Deus. Veja o verso 2, no segundo momento, irmãos. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Aqui o profeta então alinha, entenda, ele começa a alinhar os pensamentos, ele começa a trazer a realidade, aquilo que o homem pensa de Deus, o que ele pensa de si mesmo, por meio da palavra do profeta, começa a ser ajustado. São os seus pecados que impedem a relação entre vocês e Deus. E aí, irmãos, o pecado de fato nos separa de Deus.
Eu preciso dizer isso a vocês porque muitas vezes nós não entendemos a santidade de Deus que foi elaborado um pouco pela manhã, na exposição da manhã, a santidade do Deus Santo e como ele lida com o pecado. Aí você vai perceber por que é tão grave assim. Por que o pecado impede isso? Por que há um impedimento nessa relação? E uma das razões, podemos pensar, irmãos, um puritano chamado Jeremiah Burroughs, ele diz assim: há mais malignidade num único pecado do que em todo o inferno. Porque no inferno você ainda contemplará a justiça de Deus manifestada contra aqueles que praticaram o mal. Lá você vai ver a ira de Deus contra o pecador. Ele diz, ora, há mais malignidade no único pecado, diz ele, do que no diabo. Que coisa? Por que ele diz? Ele fala porque o diabo foi criado por Deus e o pecado, Deus não tocou a mão nele. Deus criou o anjo que se transformou em trevas. Há mais malignidade num único pecado. Há mais malignidade num único pecado do que no sofrimento. Preste atenção nisso, irmãos. Pensa que Jesus Cristo é o Filho de Deus por natureza e nós que cremos em Cristo somos filhos de Deus por adoção. Então vamos pensar aqui nos filhos de Deus. O único filho por natureza e nós filhos por adoção. Deus nunca teve um filho. Veja, Deus só teve um filho sem pecado, Jesus Cristo. Mas nenhum filho sem cruz, sem sofrimento. Há mais malignidade no pecado do que no sofrimento. Jesus sofreu e nunca cometeu pecado. E nós temos um problema com o sofrimento, porque nós queremos pecar. Quantas vezes as crianças, os adolescentes, não é? O que é que eles preferem? Eles cometem o erro, eles preferem mentir ao pai dizendo que não fez aquilo para não ser punido. E o que é que ele diz? Eu prefiro sofrer do que declarar que sou pecador. Ele diz o quê, irmãos? Que ele tem mais medo do sofrimento do que do pecado. Ele tem mais medo. Olhe para os nossos pais, olhe para os mártires da igreja, que foram queimados vivos. Por que eles não abandonaram a fé enquanto estavam sendo queimados? Porque o sofrimento não se compara com o pecado. Eles preferiram sofrer a pecar contra Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado é grave nesse sentido. Porque Deus é santo. Porque Deus é santo. O pecado, ele nos separa de Deus, mas, em terceiro lugar, preste atenção nisso, irmãos. O pecado nos degenera. Ele não apenas, ele mexe, ele impede o meu entendimento da verdade. Ele me faz julgar o mundo de modo errado e as ações divinas de modo errado. O pecado me separa de Deus no verso 2 e no verso 3 em diante, ele começa a mostrar que o pecado me degenera, ele vai destruindo a minha estrutura. Veja o verso 3 o que diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira e a vossa língua profere maldade. Percebe, irmãos, essa descrição. O que ele está fazendo? Estão aqui os hipócritas, os falsos, os que se declaram santos sem depender da graça do Evangelho. Então o Senhor, pela palavra, está quebrando eles, humilhando e mostrando a situação deles real. E agora ele acrescenta um detalhe: os dedos de vocês e as mãos estão contaminadas de sangue. Aí ele vai dizer, os lábios e a língua estão contaminadas pelo pecado. O que eu falo, o que eu faço, tudo que eu produzo,
Não há como ter não há como ter um rio puro se a fonte está contaminada. Se a fonte está contaminada. O que vai daqui em diante é pecado e iniquidade e destruição. Há um detalhe no verso seguinte que ele acrescenta um outro aspecto dessa depravação. Veja o verso 4, irmãos. Ele diz, ora, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Veja que imagem. Eles concebem o mal e praticam a iniquidade. Veja que Isaías está dizendo, irmãos, é só você olhar do 4, verso 3 e 4 na ordem contrária. O que eu penso e o que eu faço. Segundo, aquilo que eu realizo com as mãos. Aquilo que eu falo com os meus lábios. Todas essas coisas estão contaminadas pelo pecado. O pecado, quando adentra o mundo, ele torna o homem incapaz. É por isso que você vai entender que no verso 50, no Isaías 59, verso 15 e 16, ele vai dizer, ele maravilhou-se de não encontrar um ajudador. Não havia ninguém. Primeiro ele vai mostrar por que ninguém pode ajudá-lo. Porque todos estão contaminados pelo pecado. Só que o homem, irmãos, ele vai tentar. Ele vai tentar. E é isso que acontece naturalmente. Assim que Adão caiu, junto com Eva, cometeram o pecado, a primeira coisa que eles fizeram com as mãos, eles fizeram folhas de figueira para cobrir a própria vergonha. O homem está sendo desnudado aqui. O que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer alguma coisa para cobrir a sua vergonha. Veja o verso 5 comigo. Sendo exatamente isso que vai acontecer a partir daqui. Chocam ovos de áspide e tecem teia de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Aqui é uma descrição dantesca, irmãos. Ele está dizendo, olha, ele é como uma víbora. Veja o que é que a víbora ela vai gerar. Veja, ela coloca assim, chocam ovos de áspide e tecem teia de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Vai comer serpente. E se um dos ovos é pisado, o que é que sai dele? Víbora. Então, é isso que se produz. Veja que imagem impressionante do profeta. Isso tudo no intento de aplanar o caminho, de quebrar as montanhas da soberba do homem. E agora no verso 6, as suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. Sabe por quê? As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Eles querem fazer alguma coisa. Veja, eles tecem teias de aranha. E querem se cobrir com aquilo que eles fazem com as próprias mãos. Com as próprias mãos. O problema, irmãos, é que as obras dele são obras de iniquidade e há violência nas suas mãos. Eles estão construindo uma vestimenta para cobrir a sua vergonha. Eu entendo que isso aqui é a melhor exposição de Gênesis 3. Adão e Eva se percebem nus e imediatamente querem fazer com as próprias mãos uma vestimenta. Aqui, Isaías está desnudando o povo de Israel e dizendo, agora preste bem atenção nisso. Vocês tentam se cobrir com o que vocês fazem com as próprias mãos. Só tem um problema, o que vocês fazem com as próprias mãos é pecado. Não há pureza nisso. Por mais justo que aparente, por mais bondade que possa manifestar, não serve para resolver o problema entre vocês e Deus. Entre vocês e Deus. E aí vem um ponto importante, irmãos. Essa é a figura do lençol que é curto.
O que você faz com as mãos, você produz uma coberta curta. Se você cobre os pés, descobre a cabeça. Se você cobre a cabeça, descobre os pés. O que você faz não serve para vestir. Não tem condições de lhe cobrir. Você estará exposto ainda. Isaías vai desmontando toda a estrutura da arrogância humana. Ele passa agora a descrever o que vai ser citado a partir daqui desse verso por Paulo em Romanos capítulo 3. Veja o verso 7, o que ele diz. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz, e por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Andamos na escuridão. É claro que alguém pode falar assim, isso aqui é escrito para Israel, não é? Mas não é assim que Paulo vai interpretar esse texto em última instância. Se você for comigo lá para Romanos, no capítulo 3, irmãos, verso 15 em diante, sem desmarcar Isaías, por favor, veja a citação que Paulo vai fazer desse texto, lá em Romanos, capítulo 3, verso 15 em diante, ele diz assim: são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo se refere a quem aqui, irmãos? Veja o verso 9, o que é que ele diz? Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, Paulo utiliza desse texto, escrito em Isaías 59, para dizer que essa não é uma realidade apenas de Israel, mas de todo homem na terra, tanto judeus quanto gentios. Esses carecem da glória de Deus. Eles não podem se vestir. E aí a manifestação, irmãos, é que eles desconhecem o caminho da paz. Quem anda por esse caminho não conhece a paz. Essa é a grande busca, na realidade, do homem. Daí você vai encontrar os homens buscando paz, aí vão para as religiões, irmãos, orientais, meditação, em busca de um momento, fazer um momento de meditação, ir para a praia, ficar pensando, falar em horóscopo. Você tenta, você sabe que você tem buscado isso, você tem buscado paz na sua alma, mas você não vai encontrar lá no íntimo, você sabe que não encontrará paz e não encontra paz. Porque você não vai encontrar paz com o que você faz com as próprias mãos, porque elas estão contaminadas de pecado, pelo próprio pecado. Mãos, lábios, pensamentos e ações, pés velozes para o mal, totalmente contaminado. Por onde andamos, o que falamos, o que pensamos, o que fazemos, não serve para vestimento. Não poderá me cobrir, nem cobrir você. Porque o pecado precisa ser julgado. E você não vai poder fazê-lo com as próprias mãos. E o que acontece, irmãos? Você insiste em obtê-lo, em obter essa paz. E aí ele vai dizer o que é que você vai encontrar no caminho. Veja comigo, por favor, irmãos. Ele diz assim, verso 9, veja que tem aqui um por isso, né? Por isso está longe de nós
o juízo. E a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz. O que é que encontramos? E eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Eu faço e aguardo alguma coisa. Eu espero luz e ando nas trevas. Eu espero claridade e ando na escuridão. Porque o que eu faço não pode me dar paz. A palavra paz em hebraico, irmãos, ela não é o mesmo sentido da nossa língua, basicamente. A nossa língua, quando fala a palavra paz, a gente pode pensar no sentido de uma paz interior, não é? Lembra das palavras de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, há uma paz com Deus. Essa paz, irmãos, nós não podemos ter se os nossos pecados não forem perdoados. Justificados, pois, por meio da fé, nós então teremos paz com Deus. Esse outro caminho em que eu tento me justificar por meio da minha própria força e do que eu faço, eu não encontrarei paz. A minha alma vai viver em agonia. A palavra paz, em hebraico, ela tem um sentido de completude, de totalidade. É mais do que meramente um sentimento de tranquilidade. É a restauração de todas as coisas. A palavra paz, ela significa totalidade, plenitude, completude. Você nunca vai encontrar isso, irmãos. Se toda vez que você tenta levantar esse edifício, ele cai. Toda vez que você tenta construir essa casa, ela vai ruir. Porque o material que você usa é contaminado pelo pecado. As expectativas são outras, mas a realidade é bem diferente. Eu espero uma coisa e recebo outra. Na sequência do texto, por favor, volte comigo, veja o verso 11. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e não há a salvação e ela está longe de nós. Só um detalhe importante em termos de mudança da pessoa do verbo, né? Primeiro, Isaías está se referindo a vós, segunda pessoa do plural. Vós, os vossos pecados. De repente, Isaías muda e ele passa agora a falar nós. Nem mesmo ele pode. Nós não temos força em nós mesmos. Não há poder em nós mesmos. E aqui é uma confissão, é uma declaração direta. Nós não temos em nós forças para a nossa própria salvação. O que o Senhor vai fazer então, irmãos? Ele vai dizer no verso 12: as nossas transgressões se multiplicam perante ti, os nossos pecados testificam contra nós. É que coisa, irmãos. Nós estamos tentando, e a única coisa que temos é os nossos pecados se multiplicam na tua presença. Sabe por quê? Porque nós rejeitamos a tua salvação e temos trabalhado na nossa salvação com a nossa própria força. E isso é iniquidade sobre iniquidade. Os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Estão aqui diante dos nossos olhos, Senhor. Os nossos pecados estão aqui. O que é que Israel tenta fazer, irmãos? João Calvino, comentando esse texto, ele traz a menção de que no capítulo 58 do livro de Isaías, no capítulo anterior, o Senhor vai lidar com um tipo de hipocrisia tão profunda dentro de Israel. O que é que eles faziam, irmãos?
Eles queriam receber o benefício de Deus fazendo as coisas externas quando eles viviam no pecado. Preste atenção no capítulo 58, por favor, e diz assim, preste atenção, irmãos, no verso 3 em diante, no verso 2 em diante, ele diz assim, mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Que estado? Veja o verso primeiro. Que estado ele se refere? Ele diz, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado que eles se encontram, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus, e perguntam-me pelos seus direitos, pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em chegar a Deus dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas isso em conta? Fazemos tanta coisa, Senhor, é como se falando, olha, nós subimos morro e descemos morro, nós doamos, nós servimos, nós fazemos tanta coisa e o Senhor não atende ao povo. Por que, Senhor? Lembra do capítulo 1 de Isaías? Quanto mais vocês multiplicam as orações, mais eu viro o rosto de sobre vós e não vos escuto e não atento às suas palavras. Porque eles estão contaminados de sangue as vossas mãos. O livro do profeta Amós, no capítulo 5, vai dizer, tira da minha presença o som das vossas harpas, eu não aguento mais o som das vossas liras, arranca da minha presença o som dessa música, não tenho prazer nisso. Antes flua a verdade e a justiça como um rio perene no vosso meio. Chega de tentar conquistar o Senhor por meio de coisas externas, se o seu coração não foi aplanado, se a sua alma não foi humilhada e você não reconhece Ele, somente Ele, como teu Redentor. Voltando ao capítulo 59. O Senhor olhou, irmãos. Ele olha e diz, verso 15 que nós lemos, sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e sua própria justiça o susteve. Não havia ninguém que pudesse fazer. A palavra intercessor aqui, é importante frisar isso aqui, irmãos. A palavra intercessor aqui no texto, muitas vezes as pessoas usam esse texto para falar da necessidade de intercessão na igreja, de orar uns pelos outros. Veja, não tem nenhum problema orar uns pelos outros. É bíblico isso. Apenas esse texto não está nos ensinando isso. Esse texto está nos ensinando, irmãos, que o intercessor que ele busca, ninguém poderia ser. Ora, eu poderia pensar em Abraão, que orou por Sodoma e Gomorra. Eu poderia pensar por Moisés, que era um mediador e orou, e Deus perdoou o pecado do povo. Ele diz que não há um intercessor, não há ninguém que possa ajudar. Mas o mesmo profeta Moisés orou e Deus atendeu a oração dele e disse, Senhor, se o Senhor não perdoar o pecado do povo, tira o meu nome do livro da vida. O Senhor disse, Moisés, você não tem autoridade nem condições de morrer pelo meu povo. Ele diz, ora, Moisés, a alma que pecar, essa morrerá. Você não pode morrer pelo meu povo. Você não é o cordeiro sem pecado. Você aponta para ele, mas você não é ele. Não há um intercessor. A palavra intercessor, volte comigo para Isaías capítulo 53, por favor, melhor dizendo. Isaías 53. Ela vai aparecer no verso 12 do capítulo 53. Na realidade, no finalzinho do capítulo 53.
Ora, por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele está falando aqui de Cristo, no capítulo 53. Ele intercedeu. Mas quem é que pode interceder? Veja bem, irmãos, ele levou sobre si o quê? O pecado. Porque ninguém pode ajudar, porque todos são pecadores, e eu não posso levar o pecado de ninguém, porque eu tenho os meus. Eu preciso de alguém que nunca cometeu pecado. Como diz o autor da carta aos Hebreus, nós precisamos de um sumo sacerdote separado dos pecadores. Separado dos pecadores. Como diz o próprio autor da carta aos Hebreus, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, sem nunca cometer pecado. O que ele está dizendo é: você não pode se salvar. O que você fizer com as suas mãos vai arruinar você quando você o faz para a tua salvação. E aqui na sequência, no verso 6 do mesmo Isaías 53, tem uma palavra que está aqui oculta, vou dizer assim, porque em português não tem como você descobrir que ela é a mesma raiz da palavra interceder. Isaías 53, 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Veja agora, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Perceba, irmãos, todos nós andávamos desgarrados, cada um andando pelo seu próprio caminho, mas Deus, mas o Senhor fez cair sobre quem? Sobre Cristo, o quê? A iniquidade de todos nós. Você sabe que verbo é esse? Fazer cair. Exatamente a mesma raiz do verbo interceder. Por que a mesma raiz? Qual o ponto aqui? É como ele explica no verso 12, ele levou sobre si o pecado e por eles intercedeu. O intercessor que ele procura é o único que pode levar sobre si o pecado do seu povo. Não há ninguém que possa fazê-lo. No Salmo de número 89, o salmista diz: eu levantei um herói no meio do meu povo e o capacitei para socorrer. Eu levantei um herói no meio do meu povo e o capacitei para socorrer. Só ele pode socorrer. Não há ninguém mais que possa fazê-lo. É por isso que ele diz: não há ninguém que possa ajudar. Não há ninguém que possa interceder. E você lembra que Jesus Cristo disse isso lá em João, no capítulo 17? Pai, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste. Eu intercedo por aqueles porque eu morri, porque eu vou dar minha vida a essa obra inequívoca aqui. Deixa eu trazer 2 exemplos para vocês. Judas e Pedro, ambos apóstolos. Pedro pecou, Judas pecou. Judas vendeu a Cristo. Pedro negou a Cristo. O que foi que Jesus disse a Pedro antes mesmo dele pecar? Pedro, Satanás quer peneirar a tua vida, mas eu já orei por você. Sabe por que Pedro não sucumbiu? Porque o sangue que seria vertido era por Pedro. E tudo que ele pede ao Pai, o Pai faz. Por que ele não orou por Judas? João 17 diz: nenhum dos que tu me deste se perdeu, exceto o filho da perdição.
eu não vou orar por ele. Porque o que eu peço, o Pai me dá. Se eu morri por você, eu vivo a interceder por você. Eu não encontrei nenhum intercessor, porque era esse intercessor que ele procurava. Não havia ninguém que pudesse ajudar, porque ninguém poderia, se não depender do próprio Deus. Todos dependiam, e aí o texto diz no verso 16, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. E aí ele descreve de novo a vestimenta. Veja, eles não podem se cobrir com o que eles se vestem, eles não podem se vestir com o que eles fazem com as mãos. Agora eu vou lhe dar uma roupa com que vocês vão se vestir. Verso 17, vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação. Isto é, ele se preparou para redimir, ele se vestiu para redimir. E o que é isso, irmãos? E o que é isso? Ele é rei, profeta e sacerdote. Ele se vestiu para salvar. Lembra que ele, lá em Isaías 61, é só virar, ele vai dizer isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele diz, o Senhor me ungiu para ser profeta. Veja a sequência. Enviou-me para curar os quebrantados. Ele disse, ele me chamou para ser sacerdote. E na sequência, ele diz assim, irmãos, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os que estão algemados. E aí ele diz, eu sou rei, eu me vesti, eu botei a roupa que me fez capaz e poderoso para redimir. Profeta, sacerdote e rei. Ele prega para pessoas que pensam o que pensam, que acham que Deus é o culpado do mal que tem no mundo. Ele prega e nos convence pelo seu Espírito. Ele nos vê destruídos pelo pecado, o pecado nos mata, ele vem e nos cura, porque ele é sacerdote. Estamos presos em algemas por causa do pecado, ele vem e quebra as algemas e nos põe em liberdade, porque ele é rei. Não há ninguém que possa fazê-lo, por isso eu mesmo tive de fazê-lo. Ninguém pode ser justo, então eu mesmo realizei aquilo que é justo para a redenção daqueles que escolhi antes da fundação do mundo. Aqui está a obra da redenção. Mas ele se veste também para vingar. Veja o texto, irmãos. Ele diz assim, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furou seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Todo aquele que não se submeter a esse sacerdote, a esse profeta e a esse rei, a esse único que pode interceder, porque é o único que pode levar os nossos pecados sobre si, se não nos rendermos a ele, a arma que nos salva nos matará definitivamente. Ele vai dar a paga aos que rejeitarem esse evangelho. A sequência, na conclusão do texto, ele diz, temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. E aí ele já descreve a glória do Novo Testamento, quando o Senhor Jesus cumprir essa obra e for assunto aos céus. Então o Espírito virá sobre a igreja e nós pregaremos esse evangelho. E veja se não vai ser assim, irmãos.
virá o Redentor a Sião e os de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Agora ele diz, quando o Espírito vier de forma tão gloriosa, essa verdade estará na nossa boca. E o que nós acabamos de ver no batismo infantil, e na boca dos nossos filhos, e dos filhos dos nossos filhos. Veja o verso 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Não apenas para mim, mas para minha casa e para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. Porque o Senhor disse, assim será. Essa não é a palavra do homem, essa é a palavra que sai da boca de Deus, irmãos, da boca de Deus. O que é que você tem feito da sua vida? Onde você tem colocado a esperança da tua salvação verdadeiramente? O que você tem feito com as mãos é o suficiente para te redimir? Certamente não. Você busca paz e não encontra. Mas hoje eu vou te apresentar, e te apresentei aquele que pode te dar paz. Ele chega a dizer isso aos discípulos que choravam quando ele ia partir. Por que vocês estão assim, ansiosos, angustiados? Eu vou, mas eu vou preparar um lugar para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Ele diz mais, vou lhes falar outra coisa para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tudo ele proveu para nós. Se estivermos nele, somente nele, e se formos encontrados nele, porque se Cristo morreu por você, ele vive a interceder por você. Você sabe por que eu e você não sucumbimos ainda, irmãos? Você sabe o que é que separa Judas de Pedro? A graça de Deus. A graça de Deus. Não é a nossa força, não. Nem o nosso poder, não. É a graça de Deus. Jesus disse, Senhor, Jesus disse aos discípulos, um de vocês me trairá. Todos perguntaram, Senhor, sou eu? Sou eu? Porque todos somos capazes de traí-lo. Nós só não somos destruídos, irmãos, porque nós olhamos para o único intercessor que derramou seu sangue por nós. E nossa esperança está completamente depositada nele. É aí que nós vamos sobreviver, no meio da tempestade.
É aí que nós não vamos ser destruídos no meio da dor. Porque o Senhor, que levou o meu pecado sobre si, Ele ora por mim. Eu vou lhe dizer rapidamente, e concluo aqui, como funciona mais ou menos isso. Se eu posso me atrever a descrever a glória da eternidade. É mais ou menos assim, irmãos. Quantas vezes nós temos pecado contra Deus e fizemos coisas, às vezes, até piores do que Judas fez, talvez. E ainda estamos de pé. E ainda temos temor do Senhor e fomos restaurados. Ainda estamos na presença dEle. Sabe o que aconteceu na eternidade? O Pai se levantou por causa do nosso pecado, dizendo: esse precisa ser destruído. O Filho se levanta e diz: aqui estão as marcas do meu sofrimento. Eu morri por ele. Deus não é injusto de lançar 2 vezes a sua ira sobre a mesma pessoa. Se a ira que era sobre mim caiu sobre Cristo, ela não vai cair sobre mim mais. E Ele então me sustenta mais uma vez, dizendo: é por isso que vocês não são destruídos. Ele vive a interceder por nós. Essa é a nossa esperança. Qual é a tua? Se não é Cristo, você não conhece a paz. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor bendito, nós suplicamos a Tua misericórdia sobre nós, mais uma vez nessa noite, clamando ao Senhor que use a Tua palavra com poder e graça para transformar a nossa vida, Senhor, para quebrantar o nosso coração, para transformar, de fato, nosso ser. Nós somos humilhados na Tua presença para que Tu, ó Deus, o único Senhor, seja exaltado. E olhamos para Ti, ó Deus, com o rosto no pó, reconhecendo que Tu és o nosso Salvador, que deu a vida por nós, e que não há em nós força alguma. Nós carecemos da Tua graça continuamente. Abençoa a Igreja Presbiteriana de Caraí, Senhor Deus. Derrama a Tua graça sobre o Teu povo aqui. Que a Tua Igreja seja firmada na glória desse Evangelho. E a esperança do Teu povo esteja em Cristo, somente em Cristo. Porque aí estaremos seguros de verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.